Beleza, beleza? Gente, hoje nós vamos falar de uma coisa importantíssima, que é o subconsciente. Nós estamos nessa vibe aí de autoconhecimento e esse assunto é muito interessante. A gente quer despertar em você a consciência de todo esse processo, de tudo que nós fazemos na nossa vida, o que nós somos e o que nós fazemos. 95% aproximadamente, depende de alguns autores, é feito pelo subconsciente. Apenas 5% ou um pouquinho mais a gente tem consciência do que nós estamos fazendo naquele momento e dos nossos resultados. Por que isso? O nosso cérebro não tem condições de processar a racionalidade de tudo que nós vamos fazer a cada instante. Imagina um simples escovar de dente. Você vai pensar, olha, tem que varrer para baixo, desencostar para não jogar sujeirinha para cima de novo, pegar lá em cima, voltar, ou dirigir um carro. Você vai pensando, olha, eu estou a 100 metros, estou a 50 metros da preferencial, vou ter que começar a frear, qual que vai ser o tanto que eu vou pisar no freio. Isso tudo vai no automático, 95% automático, ou seja, nós tomamos centenas e centenas de decisões por hora e não dá para racionalizar tudo. Então, como é formado esse nosso subconsciente? Eis a questão. O nosso subconsciente é como se fosse um jardim e a nossa consciência, que é o 5% racional, é como se fosse o jardineiro. Ou seja, a nossa consciência, nós escolhemos o que nós vamos mandar para o subconsciente. Ou seja, o jardineiro escolhe qual a semente que ele vai plantar. E se ele plantar rosa, vai nascer rosa. Se ele plantar carrapicho ou erva daninha, vai nascer carrapicho ou erva daninha. Nós temos que escolher o que nós vamos mandar para o nosso cérebro, no caso, o jardineiro escolhendo o que vai mandar para o jardim. Tudo bem? Como que isso acontece? Não adianta você jogar simplesmente a semente. Ou seja, não adianta você pensar em alguma coisa positiva simplesmente, de qualquer maneira, e achar que vai acontecer. Por exemplo, você chega num lugar novo, você pega lá a sua semente, joga na janela lá no escuro, pode ser que caiu na areia, numa quadra de areia, pode ser que caiu no cimento, não vai nascer. Você tem que jogar no solo adequado, tem que adubar, tem que regar, tem que tomar esses cuidados. A melhor maneira da gente passar essas mensagens do consciente para o subconsciente é em momentos de emoção. Por quê? Porque nesses momentos de emoção e sentimento a gente grava mais as coisas. Porque nós vamos colocar isso no subconsciente, na memória, para quando a gente precisar a gente usar isso. Inclusive vai no piloto automático, tudo bem? Tem um exame que chama neurorressonância funcional, é muito usado na neurociência. O que é isso? A gente consegue mapear aquela região do cérebro que está funcionando naquele instante. E através disso, os cientistas descobriram que a região que trabalha com a memória é a mesma região que trabalha com as emoções. Isso quer dizer que quando você tiver emoção neste contexto, isso vai gravar mais lá no nosso subconsciente. Tem, por exemplo, eu gostava muito do Ayrton Senna. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo quando ele morreu. Eu lembro detalhadamente, porque teve emoção. Então, quando tem emoção, que é a mesma região da memória, isto grava mais. Só que isso para o negativo e para o positivo. Se você tiver emoções negativas, isso vai ser muito ruim, porque emoção negativa depende do significado que você vai dar para ela. Esse significado, essa sua verdade, essa crença sua, vai ser gravada de uma maneira prejudicial no seu subconsciente. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, nós temos que aquietar a mente para ter menos interferência e gravar mais o que a gente quer. Por isso que as coisas boas, o melhor momento da gente gravar isso é a hora que o cérebro está mais quieto. Isso é a hora que a gente está indo dormir ou quando a gente está acordando. Outro momento propício para isso é nas orações, porque nas orações a gente também aquieta a mente. Então, outra coisa legal é fazer meditação antes para você fazer exercício de o que você quer colocar. Então grava mais em momento de emoção, momento antes de dormir ou depois de dormir e em momento de oração. Se quiser fortalecer isso, fazer meditação. Tudo bem? Com isso nós vamos colocar essa parte consciente
no subconsciente, vai ficar lá na nossa memória e vai ser usado no piloto automático para 95% das nossas ações. Vejam a importância disso. Eu vou indicar para vocês 2 livros muito interessantes que vai estar na descrição do vídeo abaixo. Um chama assim, Sentimento é o Segredo, do Goddard Neville. Goddard Neville, inclusive começa com G-O-D, é um deus aí dessa área. Ele vai dizer que o segredo é a gente ter sentimento para a gente poder gravar as coisas que a gente quer no subconsciente, porque com sentimento grava mais. Se você toma posse daquilo que você quer gravar e sentir como aquilo tivesse acontecido, como você teve, sentir detalhadamente, a nossa maquinaria mental vai atrás de buscar isso. Então, o sentimento é o segredo. Outro livro interessante que tem, esse Goddard Neville, ele foi professor do Joseph Murphy, esse é bem conhecido, e ele tem um livro maravilhoso que se chama O Poder do Subconsciente, está na descrição, leiam esse livro, tem audiobook dos dois, esse é também, mas o melhor, além de ouvir o audiobook, é você ler esses livros com muita atenção, que ele vai ajudar muito vocês. Por quê? Porque 95% do que a gente faz vem disso, do subconsciente, a gente às vezes não dá a devida atenção. Tem que tomar muito cuidado com as crenças. O que são as crenças? São o sentido que a gente dá para as coisas que acontecem na nossa vida. É aquilo que você acredita. E o subconsciente, ele não faz juízo das coisas. Se você acreditar numa coisa boa ou numa coisa ruim, para ele é verdade. O que você acreditou e gravou no subconsciente é o que vai sair. Ele não julga, olha, isso é errado, eu não vou gravar isso que vai prejudicar ele. Ele não faz isso, ele não julga. O que você determinar com seus sentimentos, o significado que você der para aquilo, é aquilo que vai aparecer na sua vida. Então toma cuidado com o significado que você dá para as coisas. Inclusive você pode ressignificar isso, mas é uma outra conversa. Tudo bem? Então dê atenção para os seus sentimentos, para as suas emoções. Quais são as diferenças de sentimento e emoção? É uma outra conversa, nós vamos gravar vídeo sobre isso, mas vou dar um pequeno preâmbulo aqui. Sentimento é interno, é o que você grava, o significado daquilo para você. Emoção é o externo, é o que você demonstra. Geralmente, a emoção você consegue ver fisicamente na pessoa, ela chorando, ela demonstrando alguma fúria. Então, essa emoção, a gente vê a externalização dela fisicamente. E é uma coisa rápida e geralmente a gente não tem muito controle sobre isso. Agora, o significado que a gente dá para essas coisas da nossa vida e que a gente grava, isso aí é os sentimentos. Esses sentimentos, geralmente a gente tem mais controle. Você pode ressignificar o seu sentimento, que valor você vai dar para aquele acontecimento. Então a gente tem mais controle no sentimento do que na emoção. E o sentimento, às vezes, a gente pode durar muito tempo, até uma vida toda, diferente da emoção, que é bem mais rápida e momentânea. Então a gente grava mais as coisas no nosso subconsciente quando tem emoção, a gente joga esse significado dessas coisas, ele não julga, o que você pensar sobre aquilo é aquilo que vai sair. E outra coisa interessante do subconsciente é que ele é impessoal. O que é isso? Se você, por exemplo, tem uma discussão com alguém e você fica com ódio, com raiva, com rancor, querendo matar aquela pessoa, e você internaliza e você significa aquela briga com esse significado e joga isso no seu subconsciente, vai gravar isso e você vai ter problema com aquilo, não vai ser contra a outra pessoa. É a mesma coisa você tomar um veneno e querer que o outro morra com aquele veneno. Isso não é pessoal, ele não escolhe, você colocou dentro de você, ele vai servir para você, com todos esses significados ruins. Inclusive você vai para casa e vai lá, briga com a companheira,